Nós entramos numa nova série e hoje nós vamos falar de tudo novo, de novo. Quem não gosta de novidade? Eu gosto. E você? E para isso eu trouxe uma passagem aqui na palavra e vou trazer todo o contexto para vocês. Pessoal, o som aqui está dando... Socorro. Meu TDAH não me permite fazer dois barulhos ao mesmo tempo. Orem por mim, igreja. Glória a Deus. Isaías 43, do versículo 18 a 19, diz o seguinte: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. Eis que farei uma nova coisa, e ela já surgirá. Vós não a conheceis. Eu especificamente farei um caminho no ermo e rios no deserto. Só que eu quero te lembrar uma coisa. Quando Isaías escreve essa passagem para o povo de Deus, o povo de Deus estava vivendo um cativeiro na Babilônia. Isso é, eles haviam sido transformados em escravos, porque durante uma estação, eles foram tirados da própria terra, por perseguição, por palavras, por dívidas. Então assim, o meio pelo qual eles se transformaram em escravos era menos importante do que o fato que agora o povo estava cativo na Babilônia. Eles estavam naquele lugar de dor, eles estavam naquele lugar de vergonha, eles estavam no lugar de medo. Só que o profeta estava falando para eles o quê? Não vos lembreis das coisas passadas. Peraí, as coisas passadas daquele povo eram as vitórias antigas. As coisas passadas daquele povo era a glória que eles já tinham conhecido. Ao mesmo tempo, Deus estava dizendo a eles: eu estou fazendo algo novo. Então, vem só, Deus fala isso para um povo que não só está em cativeiro, que não só precisa esquecer vitórias passadas, isso deu certo no passado. Naquela época, Deus fez isso. Mas eles também precisavam sair da condição emocional que estavam. Porque a liberdade espiritual só acontece depois que é gerada uma liberdade física. Talvez você não tenha entendido e eu vou voltar com você para você caminhar comigo nesse entendimento, tá? O povo ainda estava escravo. E Deus já estava anunciando para eles uma estação de liberdade. O povo estava em cativeiro. Mas Deus estava dizendo que eles seriam livres. É como se eu estivesse aqui agora acorrentada e minhas mãos estivessem imobilizadas e eu estivesse dizendo a vocês: bem, daqui a pouco nós vamos sair e vamos plantar novas sementes. E você olhar para mim e dizer: tá louca. Mas a fé sabe, ela não sente. A fé confia, ela não precisa de confirmação. A fé caminha. Ela não se segura no estado atual. Então veja só, é como se eu dissesse a vocês: olha, daqui a 10 minutos eu vou começar a plantar algumas sementes aqui. E você olhar para mim e dizer: isso não faz sentido. Então Deus estava dizendo ao povo: ei, estou fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? Não. Não. Eu vou plantar daqui a 10 minutos. Vocês não percebem bem, pastora? Não. Você está com suas mãos atadas. Alguém vai subir aí, vai desatar, o que vai acontecer? Bem, eu não sei, mas eu tenho uma promessa de que daqui a pouco eu vou começar a plantar novas sementes. Então o povo ouve de Deus, esquece o que foi e não olha para o teu estado atual. É coerente? Não. Mas crente não precisa ser coerente. Graças a Deus. O crente precisa ser dependente. A nossa coerência, muitas vezes, ela vai brigar com a nossa fé. E ainda que o homem faça planos, como nos ensina Provérbios, a resposta vem do Senhor. Então a minha coerência e a sua, ela só é válida quando o Senhor a aprova. Senão, o Senhor pode nos pedir coisas além da nossa coerência. E nós vamos ter que abrir mão do racional para andar na revelação. Eu lembro até hoje de um momento, Jonathan sempre trabalhou com investimentos e ele tinha uma cartela de clientes. Na época ele estava na Faria Lima, tinha acabado de se mudar para São Paulo. E ele levantou pela manhã e ele disse: amor, Deus falou comigo.
Eu não vou te explicar todos os termos. Se você tiver dúvida exata do que aconteceu, a gente pergunta a ele, que eu não vou me arriscar, que não é minha área. E eu lembro que ele levantou pela manhã e ele fez, amor, seguinte, Deus falou comigo. Eu vou ligar para meus clientes e vou avisar que eu vou transferir os investimentos dele disso para aquilo. E eu disse, por que, amor? Faz sentido? Amor, não faz hoje, mas eu sei que Deus falou comigo. Só que quando eu transferir, durante um breve tempo eles vão perder dinheiro. Mas eles vão recuperar muito rápido depois. E se eu deixar no lugar que estava, eles vão perder muito dinheiro. E era um tipo de investimento, é uma bolsa, enfim. E ele tinha aqueles robozinhos que ele controlava, sabe? Eu só sei dos robozinhos, porque um dia quase morri do coração, ele estava fazendo feira, ele ligou para mim, desliga o robozinho. E quem disse que eu desligava o bendito robô? E eu, como que aperta? Ele aperta o botão assim, eu, que botão? Eu só estou vendo verde, vermelho, subir aqui, pelo amor de Deus, Jonatas. Desliga o robô, meu Deus, robô, desliga em nome de Jesus. Eu assim, nunca mais você sabe fazer alguma coisa desses robô ligado. Robô para mim só se for aquele que limpar o chão. Tô fora. E ele fez aquilo, ele disse, amor, é muito louco o que eu vou fazer, não faz sentido. E eu disse, mas e aí? Mas Deus falou comigo. E eu lembro que ele tomou essa decisão. Ele ligou para os clientes, avisou. E ele disse, não se preocupe, vocês vão ter uma perda por um tempo. E eu olhei para ele, você está vendo isso aonde? Ele saiu no jornal? Não. Deus falou comigo. Tá bom. E eu lembro que naquela época, na primeira semana, os clientes deles tiveram uma queda nos investimentos. Mas na semana seguinte, os investimentos começaram a disparar. E todos os amigos dele que tinham deixado os investimentos naquela bolsa, naquela dinâmica anterior, perderam assim de 15 a 20 mil reais por dia. Enquanto os clientes deles tinham perdido tipo 1.000 reais numa semana e recuperado 30 na outra. E feito 30 na outra. E eu olhei para ele, meu Deus. Por quê? Porque o conhecimento dele consegue levar ele a fazer o que todo mundo faz. Mas a revelação de Deus dá para mim e para você as opções que ninguém tem. É quando Deus diz a você, não entra nisso, não faz aquilo. E você é resguardado. Você sabia que quando houve um dos tsunamis, nas ilhas, o único povo que se salvou foi um povo crente, que Deus tinha mandado eles se retirarem para o alto de uma montanha para orar. Porque quando Deus fala com você coisas que não parecem coerentes na tua razão, Deus está poupando você, porque Ele tem algo maior para fazer contigo e te entregar. É assim que funciona na dinâmica de Deus. A dinâmica de Deus, muitas vezes você dá e você então recebe. Na dinâmica de Deus, muitas vezes você renuncia e então você conquista. Quantas vezes eu me lembro de sentir estranha, porque Deus estava me pedindo renúncias que não tinha pedido a ninguém. E todo mundo fazia uma coisa e eu dizia, bem, eu tento fazer a mesma coisa e eu não me sinto bem. Porque eu não pertencia àquilo, eu pertencia à vontade do Pai. Renúncias que não faziam sentido, mas Deus estava trabalhando. Quantas noites eu virei adorando com alguns amigos e amigas. E os outros irmãos da igreja dizem, isso é besteira. Mas eu olho para a minha vida hoje, olho para a vida desses meus amigos que estavam comigo adorando, e olho para a vida dos outros, e eu digo, obrigada, Senhor. Porque nossas decisões foram diferentes, nos levaram a lugares diferentes, preservaram a gente de tanto desafio, de tanta dor desnecessária. Nos ensinaram a amar a presença de Deus de uma maneira única e exclusiva. E eu digo, obrigada, Senhor, porque na época eu não entendia. Mas o Senhor continua trabalhando. Então Deus estava fazendo isso com esse povo. Estava dizendo assim, olha, vocês podem estar em cativeiro, mas vocês não são do cativeiro. Ei, vocês estão no cativeiro, mas eu estou anunciando a vocês liberdade. Ei, vocês estão num lugar de vergonha e dor. Ei, mas eu estou anunciando a vocês bênçãos sem medidas. Ei, vocês estão na perda, vocês estão no luto, mas eu estou anunciando para vocês vida e vida em abundância. Todas as vezes que Deus começa a remexer a gente, e Ele começa a fazer promessas a respeito do nosso amanhã, significa que o nosso hoje não é moradia. Aquele povo podia estar em cativeiro, mas o cativeiro não era a casa deles. Sabe, você pode estar num lugar de angústia, mas a angústia não é tua casa. Você pode estar num lugar de abandono, abandono não é a tua casa. Você pode estar num lugar de mentira, de opróbrio, mas esse lugar não é a tua casa.
E talvez você esteja com saudade de um passado glorioso, onde você diga, mas isso já foi tão bom que eu vivi lá atrás. E nós temos a tendência de querer o conhecido seguro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o medo não é seu amigo. O medo é um péssimo conselheiro. O medo diz para você, não tente algo novo. O medo diz a você, não, tenta fazer o que você já sabe. O medo é o que acompanhou Pedro. Pedro estava lá, Jesus havia morrido na cabeça de Pedro. Então Pedro fez o quê? Eu vou fazer o que eu sempre soube fazer. Eu vou voltar para o mar e vou pescar. Afinal de contas, Pedro disse, pescar era melhor do que o que eu estou passando agora. Só que Pedro vai pescar e dá tudo errado de novo. Sabe por quê? Porque a pescaria não era mais o lugar dele. Ele não estava mais sendo feito. Deus treinou Pedro com peixe para usar Pedro com gente. Deus treina a gente fazendo coisas comuns. Quantos anos de acampamento lavando banheiro? Deus me treinou lavando banheiro porque Ele queria também me usar para lavar corações. Eu continuo lavando banheiros porque isso não pode sair da minha identidade. Isso é parte do servir. Mas dentro de mim, os nossos lugares escondidos, gente, os lugares que você serve no oculto, os lugares que você ama no oculto, os lugares que você entrega no oculto, as orações que você faz no oculto, Deus está treinando você porque Ele quer levar para lugares de mostra. Ele quer usar essas orações que você treina no oculto para você orar por alguém no meio do mercado. Eu lembro uma vez na escola que eu entrei no banheiro. Eu estudava num colégio muito legal, mas ele era um colégio de freiras. E ele sempre colocava uma das tias que a gente chamava, de uma das freiras, no banheiro na hora de intervalo, para ficar ali organizando, gerenciando. E eu já era adolescente, eu lembro que eu entrei. E eu conversava muito com as meninas sobre Jesus. Eu fazia um discipulado na escola. Chamava intervalo bíblico. E naquele intervalo bíblico, e eu fazia aquilo porque eu queria que as pessoas conhecessem o Jesus que eu conhecia. Eu queria que elas experimentassem da paz que eu experimentava. E eu pensava assim, cara, minhas amigas estão procurando resposta em todo lugar, mas elas só precisam de Jesus. E eu lembro que um dia eu entrei no banheiro da escola, e aquela tia olhou para a menina chorava muito. E ela virou para mim e fez, tu é crente, né? Sou. Me ajude aqui a cuidar dela. E a menina chorava. E eu olhei para ela com muito respeito. Ela disse, faz aquelas orações que fala diferente. Era oração em línguas. E eu comecei a conversar com aquela colega. E ela falou sobre um andor muito grande que ela estava enfrentando. Um divórcio na casa dela. Os pais estavam se divorciando. E ela estava com muito medo do que vinha pela frente. E eu lembro que aquela tia começou a segurar na mão da menina. Eu pus a mão na cabeça dela e as meninas começaram a entrar no banheiro. E a gente começou a declarar, Jesus, nós te pedimos que tua presença invada esse lugar. E a tia freira fazia, amém. E eu comecei a declarar, Senhor, vai no coração dela e dá um abraço na alma dela como nada nesse mundo pode fazer. E a tia freira fazia, por favor, Deus. Eu ganhei uma intercessora naquele dia. E a gente terminou abraçando aquela menina entregando a vida dela para Jesus. Porque na verdade o que Deus fazia comigo no meu quarto era só um preparo para o que Deus queria fazer comigo no banheiro da escola. Era o que Deus ia fazer naquele grupo de evangelismo. Era o que Deus ia me levar a fazer na faculdade, pregando para as minhas amigas e levando elas para a casa do Senhor. Sabe, você pode plantar em qualquer lugar, porque a terra é toda de Deus e Ele dá a colheita para você onde quiser. Eu sei que vocês aqui hoje são uma colheita das sementes que eu plantei em Recife. Então não importa onde você plante, Deus pode colher de qualquer campo. Então não tenha medo, estou plantando nessa pessoa. Plante, plante. A única coisa é, não deixe de plantar. Porque a terra e todas as coisas pertencem ao Senhor. Então às vezes você está plantando em alguém na faculdade, você está plantando em alguém no teu trabalho. Alguém vai plantar no teu parente que mora em outra cidade, você não sabe como fazer. Aí você vai ter uma colheita da vida daquele parente. E você vai pensar, mas eu nem consegui fazer o que eu queria por ele. Ei! Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei! Te conhecer
e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Senhor, eu quero te ver como nunca te vi, tocar tuas mãos, podes fazer em mim. Quero ser te conhecer e prosseguir em te conhecer. Senhor, às vezes tem pessoas plantando em lugares e sem entender, é como uma mãe no puerpério plantando naquele bebê e dizendo: bem, eu estou aqui. É como uma mãe típica, terapia após terapia, plantando naquele filho. Ei, você não sabe o que virá. Você está plantando, mas a colheita é do Senhor. Billy Graham diz que a mão que embala o berço governa a nação. Ei, mulher, você está embalando berços, porque o que você embala foi convidado para governar. Pessoas que cuidam de parentes em situação de debilidade, de doença. Talvez você diga: eu estou na Babilônia. E o Senhor está dizendo: ei, estou fazendo uma coisa nova, você não vê? Enquanto você planta nesse lugar, eu estou fazendo os teus anos valerem por 1000. Eu estou mostrando que é o amor através do teu cuidado incondicional. Bem, José ficou preso 10 anos. Mas quando ele sai da prisão, ele vai direto para a posição principal do governo. Tem anos de esconderijo que são treinamentos para os anos que Deus vai nos expor. Não há exposição sem caráter, porque um lugar de exposição sem caráter, sem temor do Senhor, é escândalo, é dor, é vergonha. Mas um lugar de exposição onde a glória de Deus, a glória dele pode se manifestar. Porque se nós estivermos aqui hoje reunidos, eu pregarei a palavra, mas se amanhã não houver igreja, nós pregaremos a palavra nas praças, porque foi assim que começamos. Bem, eu pregarei a palavra, como diz Paulo, a tempo e a fora de tempo. Ei, nós iremos às ruas, mas nós não nos calaremos. Ei, nós iremos aos ambientes que os outros estão e não nos calaremos. A igreja do domingo é um alistamento para a igreja que caminha aí fora na segunda-feira. Você é a igreja. Segunda-feira você se levanta e você chega no trabalho. Quantas vezes eu cheguei no meu trabalho assim, ó, chegando meia hora antes, deixando as crianças na escola, entrando num lugar de tomada de decisão e dizendo assim: esse lugar é teu, óleo na mão e unção na mesa dos colaboradores. Senhor, nós declaramos a tua presença aqui. Aqui desse dia vai sair assinatura para a cidade. Aqui desse dia vai sair decisões. Aqui desse dia vai sair vistorias, vai sair auditorias. Senhor, declara a tua presença. Aí entravam na minha sala e diziam: tua sala tem um cheiro diferente. Será que é a vela aromática? Não. O que você está sempre bem? As bombas estourando, os papéis chegando. Porque você está bem? Porque eu tenho Ele. Era tudo que eu precisava. Uma pergunta: senta aqui, vamos fazer uma reunião? Porque eu posso estar exercendo uma função, mas a minha identidade é filha de Deus. A sua identidade é filho, filha de Deus. Tem uma história muito linda que Max Lucado conta, que um dia ele foi atender um militar que trabalhava nos navios da Marinha Americana. E ele atuava servindo e cortando o cabelo dos outros militares. E aí ele disse: olha, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado, Max, eu sei que eu tenho. A pessoa senta na minha cadeira, eu começo a cortar o cabelo dela. Eu começo a falar de Deus e aquela pessoa se converte. E o Max falou para ele: é verdade, você tem um chamado. Ele disse: então, Max, eu tomei uma decisão. Eu vou sair da Marinha e vou pastorear.
E o Max olhou para ele com muita sabedoria. Não sei se você já leu o livro do Max Lucado. Se nunca, eu indico, é muito bom. E ele falou assim: você orou por isso? Ele: não, mas sabe, eu sinto que é isso. Você já parou para pensar que tua cadeira é um púlpito? E que tuas mãos são um microfone? E que quando aquela pessoa senta e abre o coração dela com você, você tem levado esses homens a Jesus? Será que você estiver em outro ambiente, o seu chamado vai florescer como floresce dentro da marinha? Aquele homem parou, olhou para a cara do Max e disse: é verdade, esse meu amigo, você já exerce um pastorado no lugar que você está. Não abra mão. Porque já foram mais de 500 homens se convertendo, sentando na tua cadeira. Você não precisa que os homens sentem em outras cadeiras. Você só precisa olhar para um por vez e continuar pregando o evangelho. Meu irmão, você já é um pastor dentro da marinha. Então vai, continue. Ei, estou fazendo algo novo. Você não vê? Essa palavra sobre o algo novo de Deus é simplesmente Deus nos levando para o lugar do propósito que Ele tem para a gente. Deixa Deus te reorganizar. E aquele rapaz continuou servindo na marinha por muitos e muitos anos. E ao final da vida dele, ele tinha ganhado mais de 100 mil homens para Jesus. Gente, o que é isso? Você já imaginou uma igreja de 100 mil homens? Mas olha, gente, era cada um desses homens voltando para casa e falando de Deus. Foram 45 anos servindo no exército. E esse povo se convertendo. Qual é o teu púlpito? Talvez o teu púlpito seja um birô. Talvez o teu púlpito seja um instrumento de enfermagem. Talvez o teu púlpito seja uma vassoura. Talvez o teu púlpito seja lápis e caneta. Teu púlpito seja tesoura. Teu púlpito seja um bloco de vendas ou um computador. O teu púlpito possa ser a tua aula, teu próprio corpo. Qual é o teu púlpito? Porque quando Deus está fazendo uma coisa nova, tudo é para a glória dele. Você é habilitado aqui hoje e você se levanta amanhã. Estou alistado nesse exército e eu vou cumprir o meu propósito. Tem coisa mais poderosa que essa? Quantas pessoas hoje estão aqui porque alguém teve um púlpito fora desse ambiente? Quantos de nós? Quantos de nós teve aquela irmãzinha chata que não desistiu? Você vai? Cadê você? Ô fulana, vamos tomar café. E você já não aguenta mais tomar café com essa mulher. Eu sinto com ela, ela fala de Jesus. Mas aí você entrou numa crise e você lembrou da fulana que você achou que era chata, que estava falando de Jesus. E você voltou lá: fulana, me ajuda. Ora por mim. Ora por mim, fulana. Ora, e para de se agarrar que eu já estou sabendo quem são as fulana do café. Ora por mim. Talvez algum irmão chegou em você e, pô, cara, você jogou bola com ele. Mas aquele homem foi jogar bola contigo e não chamou palavrão. Aquele homem não fez questão. Aquele homem tratou todo mundo bem, mas ele não pegou a lata de cerveja no final do jogo. E você olhou para aquele homem, ele tinha algo diferente. Você achou ele babaca de início, abestalhado, cachorrinho da esposa. Porque ele ligou para a mulher e disse: ó, amor, ainda estou por aqui. Só que aí você olhou para o teu casamento, o teu não estava bom, o dele estava. Você olhou para a tua vida, tu não tinha paz, ele tinha. Aí um belo dia você se levantou e disse: hoje eu não estou bem, vou ligar para o babaca do futebol, que ele é bestalhadão. Você ligou para o bestalhadão fez uma oração. Você nunca sentiu tanta emoção. E você disse: agora eu sou de Jesus, irmão. Porque algo mudou dentro de você. Às vezes você até entrou aqui na igreja e negou receber uma palavra profética. Né, Davi? Aí agora está fazendo sushi para poder construir a igreja. Parabéns, irmão. Querendo ou não, gente, nós somos uma família, nós somos uma comunidade. Quando Deus está fazendo algo novo, Ele começa mexendo na gente. Ele começa pegando os nossos lugares difíceis e Ele vai nos esticando. E você diz: Deus, por que isso aconteceu? Não pergunte a Deus por que aconteceu. Pergunte a Deus: para que aconteceu? Para que essa esterilidade? Para que essa humilhação? Para que? Para que? Para quê? Para que a glória dele se manifestasse. O povo estava na Babilônia, a gente vivendo um momento de perda profunda, de deslocamento. E Deus estava mandando o povo voltar a sonhar. Estava dizendo ao povo: volta a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar.
Deus ainda realiza sonhos. Você diz eu não posso. Você diz eu não aguento. Diz meus sonhos estão perdidos. E o que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo eu ainda. Uau, uau, uau. Vocês, eu cansei, Senhor. Esse negócio tudo igual. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Filho, eu vou te honrar. Glória a Ele. Aí você ainda não sabe se acredita. E vira para Ele. Amanheceu, nada pesquei. Você está voltando para o lugar antigo? Parecia ser apenas mais um dia. Estava cansado. Decidido, larga tudo. Se achando peitinho de pombo. Mas aí ele, opa, mas Deus conhece tua estrutura. Sabe o que está fazendo. Não pare, Ele está vendo. Opa, todas as suas lágrimas Ele colheu. E mandou te falar nessa manhã que Ele te entregou e volte para o mar. Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto no lugar. Filho, eu vou te honrar. Mas a honra de Deus precede o processo. Ô nomezinho. O processo é assim, eu sou uma azeitoninha de Jesus. Ele me esmaga, eu viro azeite, mas eu fui esmagado. O processo é assim, eu sou uma uvinha de Jesus. Aí ele te esmaga e você vira suco de uva. Ô glória. É bom, né? Uva é R$9, o suco tá 30. A azeitona, R$10 um potinho você compra. Vai comprar azeite, 50, irmão. Diz que hoje para ter gosto caro só precisa querer tomar café e beber azeite. Né? Aí você pensa, rapaz, mas o azeite é o processo da azeitona. O suco é o processo da uva. Para que Deus possa agregar o valor do propósito dele, nós precisamos ser esmagados. Quando ele está me esmagando, eu digo, já sei, vai me usar, né? Vai me usar, obrigado, Jesus, me usa. Pode me usar, Jesus. E está tudo bem. Deus sabe o que fazer com o teu esmagar. Porque quando Deus está nos esmagando, Ele está fazendo o que fez com Davi. Deus precisou, através de Saul, matar o Saul que morava dentro de Davi. Tu me entendeu? Para Davi não virar Saul, Deus precisou usar Saul para esmagar Davi e tirar de Davi tudo de Saul que tinha dentro dele. Então eu vou repetir. É o seguinte, Davi foi muito perseguido por Saul. Saul queria matar Davi. Saul tinha problema com Davi. Davi teve chance de matar Saul. O cara queria matar ele. A Bíblia fala que Davi estava assim, sentado na mesa, e Saul estava atirando flecha nele. Davi só... E lá. Aí, Deus permite a perseguição de Saul, para que o Saul que morava dentro de Davi morresse. Porque quando Davi viu o que Saul fazia, ele disse, eu quero nunca fazer um negócio desse. Meu Deus do céu. Tem pressões na nossa vida que matam dentro de nós aquilo que Deus não vai poder usar na próxima estação.
Tem coisas que a gente vive, que Deus está esmagando dentro da gente. Aquilo que vai tirar a beleza da presença de Deus. Porque de que adianta eu estar aqui e não ter Ele? Não quero. Eu estou que nem Moisés, meu irmão. Não me faça subir nesse lugar, Senhor, se tua presença não for comigo. A gente tem cantado muito aqui na igreja e declarado. Meu Deus, minha cabeça ficou outra música agora. De que me valem as poesias mais lindas, brilhantes, uma verdade. Meu Deus, parece que esse homem levou um beijo na testa de Jesus para cantar isso. É esse ou é ele? Foi 2 homens benditos que Deus usou nessa estação para levar a gente para o lugar do propósito. Cadê Maiara aqui? Com essa voz dela, que ela canta, essa aqui é a cara dela. De quem me vale ter as poesias mais lindas, se não houver verdade em nós? De quê? De quê? Canções. De que me vale chamado, ministério, pregações? De que me vale se o meu coração está focado na estrutura e não focado na glória? Quando Deus diz que está fazendo uma coisa nova, Deus não está querendo fazer aquilo que nós estamos acostumados. Deus está querendo tirar a gente do lugar antigo e nos empurrar para o destino que Ele tem. Bem, quando Deus pega você num lugar de desolação, de perda, de abandono, esse povo estava assim, eu não tenho mais força para nada. E Deus estava dizendo, volta para o lugar, volta para o entendimento de que eu te chamei. Ei! Deus cura o povo dele, abrindo os olhos para coisas novas. Esqueçam do que se foi. Não vivam do passado. A gente se prende a memórias boas e a memórias ruins, e a gente usa elas como se fosse um amuleto. Ai, porque eu passei por isso. Eu não quero saber o que tu passou, rapaz. Tu passou. Passar é isso aqui, ó, faz de conta. Não vou quebrar nada hoje, que o povo tá meio assim comigo. Disseram até que iam me botar copo de plástico, mas me botaram de vidro. Tô achando que estão me amando mais. Passar é isso, ó. Quando eu era criança, eu passei por isso. Você passou, você só fica lá se quiser. Você tem que pegar isso aqui e dizer, Senhor, toma. Em lugar da vergonha que eu sofri, dupla honra. A palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Senhor, pega esse trauma, pega essa dor e faz cooperar. Senhor, pega essa perseguição de Saul e mata Saul em mim. Senhor, pega, Pai, esse derramamento de sangue por 12 anos e transforma no testemunho. Senhor, pega essa cegueira que eu vivi e transforma para a tua glória. Senhor, pega essa paralisia e me faz correr para pregar a tua palavra. Você não está nisso, você passou por isso. Por favor, meu amor, passe. Porque tem gente hoje com 70 na cara. Não, porque meu pai, a minha mãe, até quando teu pai e tua mãe vai pagar essa conta? Jesus já pagou ela. As pessoas só podem te dar o que elas têm. Elas nunca vão te oferecer o que você quer. Você pode oferecer algo que você quer para quem está à tua volta. Você pode ser o diferente. Você pode ser, eu vou ser o primeiro da minha família a dizer, em nome de Jesus, isso acaba em mim. Você pode ter um padrão diferente, mas comece a olhar com graça. Comece a olhar com graça. Comece a entender que tem coisa que é cara demais, não tem para vender. A presença de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus. De que adianta ter magoadinho e vai ficar sem unção? Eu não, quero perdoar todo mundo e ficar cheio de unção. Eu quero Jesus. Ai, porque eu vou falar do meu passado. Eu não, rapaz, eu quero falar do meu presente, do meu futuro em glória, porque Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Eu vou ficar andando pela vida assim, ó, carregando fato que não é meu. Ai, eu tô batido, eu tô cansado. É o crente da calça molhada. Eu não aguento mais. Não, eu quero ser como Miriam. Eu quero ser como Esther. Eu quero ser como Davi. A Bíblia fala que eles dançavam, se alegravam, aleluia. Eu sou da terra que o povo dança frevo. Rapaz, eu quero glorificar o nome de Deus. Que se for para me julgar, que me julgue. Tá dançando lá, ó, aparecendo as calçolas, igual Davi foi julgado. Mas que nunca me julguem por ficar parada e parar o propósito de Deus na minha vida, nem na sua. Deixa Mical na janela e vai dançar para Jesus. É Ele, para Ele
que são todas as coisas. Teu fogo arde em mim, muda o meu viver. Oh! Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Sim! Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sim! Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Vejam, eu estou fazendo coisas novas e ela já está surgindo. Vocês não percebem? Vocês não percebem? Deus está dizendo: você não mora no cativeiro. Começa a ver um lugar de vida, um lugar de liberdade, um lugar de adoração, um lugar de milagre, um lugar de testemunho, um lugar de cura, um lugar de uma nova estrutura para as tuas gerações. Já um dia falou: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas meus olhos te veem. Muitas vezes Deus quer fazer algo novo, mas os nossos olhos espirituais estão fechados. Nós estamos olhando com os olhos naturais e dizendo: não tem condição. Mas aí o Senhor nos lembra: ei, eu sou o Deus que abre caminho no deserto e rios no ermo. Ermo é um lugar, gente, desamparado, solitário, abandonado. Mas Deus está dizendo que nesse lugar Ele vai abrir um rio novo. Sabe o que é rio? Presença. Sabe o que é rio? Vida. Sabe o que é rio? Provisão. Tem lugar deserto abandonado aí. Ei! Vejam, estou fazendo algo novo. Estou fazendo algo novo. É deserto? Tem espinhos? Tá difícil? Estou abrindo um caminho num lugar deserto. Talvez o seu coração hoje seja esse lugar deserto, seja esse ermo. Talvez a sua mente, as suas emoções, o teu chamado, a tua família, a tua saúde. Vejam, não é um ver natural, é um ver sobrenatural.
Você consegue ver Deus fazer algo novo? Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Eu queria chamar os pastores aqui à frente da casa. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és. Quando eu entendo que Deus está se movendo e que nós temos sido bíblicos, eu posso dizer: Senhor, eu não preciso pregar tudo que eu preparei, eu preciso viver tudo que o Senhor quer. O maior nível de guerra que alguém pode entrar é a adoração. Quando a guerra estiver rangendo os dentes, adore-o. Israel, antes dos guerreiros entrarem, ele mandava os tosqueadores. Tosqueadores não é de tosquear lã. São os tosqueadores tangedores. É aqueles que preparavam o caminho. Sabe quem era quem preparava o caminho na batalha? A adoração. A adoração se levantava e ia à frente. Porque quando a gente adora, metade da batalha já está vencida. E o resto é oração e Bíblia na mão. Tem hora que é Bíblia na cabeça, gerando a palavra. Tem hora que é Bíblia no ventre, gerando vida espiritual. Eu não sei o que fazer, mas é Bíblia, adoração e oração. O que tens a dizer disso? Eu não tenho a dizer nada. O meu dizer, eu vivo para Cristo. Ah, e o que você vai fazer? Eu, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. E agora, você vai parar? Não. A palavra fala que eu não sou daqueles que param nem que retrocedem, mas que põem a mão no arado e não olham para trás. Ah, e o que você vai fazer? E se não te tratarem como você quer, bem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar perseguição, mas também não vai me faltar acalento nele. Ei! E os milagres? Eu não vivo só de milagre. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Que o nosso louvor não seja um momento com lágrimas vazias e sem arrependimento. Que não seja algo fingido, mas ei! Se for necessário pagar para viver a palavra, você vai pagar, vou. E a gente já tem feito isso. Se for necessário se gastar inteiro para que a igreja de Deus permaneça de pé, você vai fazer, eu vou. Se for necessário, você vai queimar as pontes, eu vou. Mas que se cumpra a vontade do meu Pai. Unção não se vende em uma loja. Presença de Deus não vem abalada a vácuo. Milagre não é barganha. E jejum não é jeitinho. Eu quero Ele. Eu sei quem Ele é, porque eu provei e vi. Não há como. Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar, não. Então bem, eu te conheço, Senhor. Eu te conheço, porque isso daqui não é só a letra que eu leio. Essa é a verdade que eu vivo e experimento. Porque o Senhor é bom. Ei, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que quando o Senhor olhar para a terra, Ele me encontre assim, ó, e encontre você.